Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tinha ficado de fazer um vídeo sobre a relação do Sleeping Giants com a educação e nada melhor do que o dia de hoje, da derrota do Donald Trump, depois de 425 anos de contagem de votos em Nevada, para falar sobre esse assunto. Vou me explicar. O Sleeping Giants é um movimento que busca tentar desmonetizar influenciadores e pseudo-jornalistas que conseguem se promover com discurso de ódio e fake news nas redes sociais. E isso tem gerado uma revolta intensa entre essa galera de extrema direita que apoia esses influenciadores do ódio das fake news. E o argumento dessa galera é o seguinte: o Sleeping Giants é um movimento, assim como as pessoas que defendem o Sleeping Giants, são um movimento extremamente hipócrita. Porque como eles podem defender a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão e estarem tentando desmonetizar esses canais e veículos que apoiam ou dão espaço para esse tipo de gente se manifestar. E aqui eu queria lembrar de um conceito muito interessante que um filósofo Karl Popper trouxe para a gente, que é o conceito do paradoxo da tolerância. A gente não pode, se a gente quiser ter uma sociedade que é tolerante com as diferenças, tolerar os intolerantes. Parece paradoxal, mas o único jeito da gente ter uma sociedade que tolera o diferente é que, quando a gente encontre pessoas ou grupos organizados que são intolerantes com uma determinada parcela da população, a gente precisa de alguma forma reprimir esses grupos em nome da tolerância. E é exatamente nesse momento que esses grupos de extrema direita, esses políticos de extrema direita, ficam simplesmente ensandecidos e mudam totalmente a lógica do discurso de acordo com o que é favorável para eles. O que o intolerante quer é destruir a parte da população ou aquele sistema que ele não concorda, que não favorece, para que ele possa concentrar o máximo de poder possível. É exatamente isso que o Donald Trump está fazendo com essas eleições. Há 4 anos atrás, quando esse sistema favoreceu a vitória dele, o sistema era incorruptível. E agora, quando ele perde, o sistema é uma fraude. E a gente precisa aprender com isso aqui no Brasil, porque em 2022 vai acontecer exatamente a mesma coisa com o Bolsonaro, ele vai ter exatamente a mesma postura, que foi ver canais de televisão cortando a fala do Donald Trump no meio de mais mentiras e falácias e informações incorretas que ele estava tentando pulverizar para gerar algum tipo de comoção social para abalar a estrutura do sistema eleitoral americano. O Twitter também aproveitou para apagar publicações do Donald Trump, e isso é maravilhoso. E isso não é tolir o direito à liberdade de expressão. Tá. Mas o que é que isso tem a ver com educação? Isso tem absolutamente tudo a ver com educação. A gente, há algum tempo, entrou numa onda do cancelamento. Alguém fala alguma coisa que a gente não concorda e a gente cancela. Não é bem assim. Algumas pessoas têm que ser canceladas. Algumas pessoas não podem ter palanque para difundir alguns discursos. Por exemplo, discursos que sejam discursos de ódio ou que propaguem fake news. Porque tudo que esse tipo de discurso consegue fazer é minar um campo que é essencial para a nossa vida política, que é o diálogo. E é aí que entra a educação. A educação nada mais é do que um modelo de sociedade que a gente tem hoje em dia, ou que a gente pretende ter no futuro, e que a gente tenta passar para as nossas crianças e para os nossos jovens, estou falando aqui da educação básica, para que eles no futuro sejam adultos, cidadãos e cidadãs que consigam lidar melhor do que a gente com os problemas atuais, como o aquecimento global, como uma pandemia, como problemas relacionados à educação e à economia. E a gente precisa mostrar para as crianças e para os jovens que existe uma diferença muito grande entre simplesmente a gente seguir uma cultura cega do cancelamento, que é acabar com tudo aquilo que você não tolera, e você dar limite à liberdade de expressão. Existe um outro conceito bem interessante do dissenso, ou do desentendimento, que o filósofo Jacques Rancière cunhou, que é a ideia de que a democracia ela não é construída do consenso, ela é construída pelo dissenso, ela é construída pela percepção que a gente precisa aumentar e melhorar das diferenças entre as pessoas, e aí sim a gente constrói uma democracia real, não uma democracia imaginária, uma democracia no papel, uma democracia do fato.
da história, da ciência. Então, quando a gente vê um político como o Donald Trump praticamente sendo arrastado, que nem aquela criança da chicória do supermercado para fora da Casa Branca... Sir, we have to get going. What? We have to get going, sir. I don't want to go. I know, but it's time to go. I don't want to go. It's time to go. I don't want to Sir, go. it's time to go. I don't want to go. Dá a oportunidade para a gente começar um processo de cura da nossa democracia que tenha como base a compreensão e a aceitação de que sim, podem existir diferentes visões de mundo, mas não pode existir palco para esse tipo de insanidade que é querer destruir as instituições democráticas e querer destruir os seus adversários simplesmente porque o sistema não te favorece. Então sim, a gente precisa cancelar o Donald Trump, mas a gente precisa entender que a gente não pode cair nessa lógica do cancelamento sobre as ideias que a gente tem que debater para que a gente consiga perceber a diferença entre as pessoas e aí sim conseguir dar a cada um o que lhe é de direito. E é esse tipo de mundo que a gente precisa entender como modelo para passar para as nossas crianças. Um mundo onde existe a diferença e onde existe o diálogo. Não aonde eu quero construir algum tipo de noção unificada de verdade para eu impor para você a minha versão, e tudo aquilo que for contra eu simplesmente não tolero, destruo, mato, prendo. É claro que essa discussão demoraria horas e horas e horas e horas para ser feita. Em poucas palavras, é impossível conseguir exprimir a importância da gente entender o combate aos discursos de ódio, às fake news, para a educação, enquanto educação midiática para essas pessoas que estão entrando agora nesse mundo dessa com ondas e ondas de informações. E aí, para tentar agregar alguma coisa a esse nosso diálogo, eu queria indicar A Reprodução, do Bourdieu e do Passeron, O Desentendimento, do Rancière, e Ideologia e Currículo, do Michael Apple, também, que fala dessas relações de poder e as formas de perpetuação do poder a partir dos currículos escolares. Isso é muito perceptível hoje em dia, inclusive na nossa Base Nacional Comum Curricular, depois de pressão da bancada religiosa, no nosso Congresso Nacional. Hoje em dia, uma das áreas do conhecimento que foram incluídas na base é o ensino religioso. Bom, espero que eu tenha conseguido trazer pensamentos bons para você refletir e se aprofundar nesse tema. Estou aberto, converse comigo, traga novas ideias, vamos construir junto. A educação precisa ser debatida. Obrigado.